Se esta mensagem chegou até você agora, não foi por acaso. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando que as coisas estão difíceis demais. Talvez você esteja trabalhando muito, se esforçando todos os dias, tentando fazer o melhor que pode, mas parece que nada muda. E às vezes surge aquela pergunta silenciosa dentro do coração: será que a minha vida vai melhorar um dia? Mas existe uma história na Bíblia que revela algo muito poderoso sobre prosperidade, esforço e o tempo de Deus. É a história de José. José era um jovem que recebeu sonhos de Deus. Dentro do coração dele existia uma promessa de que algo grande aconteceria em sua vida. Mas o caminho até esse futuro não foi fácil. José foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo e foi levado para uma terra distante. Imagine o que ele deve ter sentido naquele momento, longe da família, longe da sua casa, vivendo uma realidade completamente diferente daquilo que ele imaginava para o seu futuro. E quando parecia fazendo o melhor que podia mesmo, quando ninguém estava vendo. Mesmo dentro da prisão, ele demonstrava sabedoria, caráter e responsabilidade. E foi exatamente naquele lugar improvável que Deus começou a mudar completamente o destino dele. Um dia José foi chamado para interpretar um sonho do faraó, o governante do Egito. Aquele sonho falava sobre anos de abundância e anos de escassez que viriam sobre a terra. Deus deu a José a sabedoria para entender o sonho e também para apresentar uma estratégia que sua vida estava começando a melhorar. Aconteceu algo ainda mais difícil. José foi injustamente acusado e acabou sendo lançado na prisão. Se alguém olhasse para a vida de José naquele momento, pensaria que tudo estava perdido. Parecia que os sonhos tinham acabado. Parecia que a história dele estava terminando em fracasso. Mas existe algo que a Bíblia deixa muito claro. Mesmo nas dificuldades, Deus estava com José. José continuou sendo fiel, continuou trabalhando com dedicação, continuou para salvar o país da fome. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 41, versículo 41, disse Faraó a José: vê, te constituo sobre toda a terra do Egito. Em um único dia, José saiu da prisão para se tornar o administrador de toda a economia do Egito. Ele passou a cuidar dos recursos do país. Foi responsável por armazenar alimento durante os anos de abundância e preparar a nação para o tempo de crise que viria depois. Por causa da sabedoria que Deus deu a José, não apenas o Egito foi salvo da fome, muitas outras nações também foram preservadas. Mas existe algo muito importante nessa história. A prosperidade de José não começou quando ele se tornou governador. Ela começou muito antes. Começou quando ele decidiu ser fiel a Deus, mesmo nas dificuldades. Começou quando ele escolheu trabalhar com excelência, mesmo quando ninguém estava observando. Começou quando ele manteve o caráter mesmo em meio às injustiças. Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil. Talvez você esteja se perguntando se o seu esforço vale a pena. Talvez você sinta que está fazendo tudo certo, mas ainda não vê os resultados. Mas a história de José nos ensina algo muito importante. Aquilo que parece atraso, muitas vezes é preparação. Deus estava preparando José para administrar riqueza, para liderar pessoas, para tomar decisões que impactariam nações inteiras. O Deus que levantou José continua levantando pessoas hoje. Ele continua abrindo os caminhos,
Ele continua transformando histórias. Talvez hoje você não consiga enxergar tudo o que Deus está fazendo na sua vida. Mas isso não significa que Ele não esteja trabalhando. Talvez a sua história ainda esteja sendo escrita. E o capítulo mais importante pode estar mais perto do que você imagina. Agora, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Assim como o Senhor levantou José em um momento inesperado, eu te peço que o Senhor toque agora na vida dessa pessoa. Pai, transforma dificuldades em oportunidades, dá sabedoria para trabalhar, dá força para continuar e abre portas que ninguém pode fechar. Que o trabalho dessa pessoa seja abençoado, que o esforço seja recompensado, que novas oportunidades surjam no tempo certo e que, assim como José foi levantado, essa pessoa também veja novos caminhos se abrirem. Que a prosperidade que vem do Senhor alcance essa vida, trazendo não apenas recursos, mas também paz, estabilidade e direção. Em nome de Jesus. Amém. Se você acredita que Deus pode mudar a sua história, escreva nos comentários: Deus vai mudar minha história.